O Senhor está falando à sua igreja, amém? Agora eu tenho um recado para você, meu irmão e minha irmã. Nós cantamos, Deus é bom, amém? Nós cantamos também que Ele liberta, amém? Então tem um recado do Espírito Santo para você. Ele quer te libertar. Não na semana que vem, não no mês que vem. Ele quer te libertar agora, em nome de Jesus. Ele quer trazer libertação para você, que eventualmente está cativo de alguma situação. Estava ali louvando a Deus e relutando no meu espírito, Senhor, mas e agora? Vou falar uma coisa e tu está me dizendo para fazer agora outra, uma outra introdução, né? Mas como Deus, Ele é o mandatário e a gente só obedece. Então eu quero, depois vamos ter um tempo específico para enfermidades, mas eu creio que tem pessoas aqui que possam estar aprisionadas por alguma situação. E não queremos fazer aqui nenhum alarde, nada. Simplesmente você sabe do que você está prisioneiro. Que tipo de prisão espiritual você está, ou talvez outra coisa, está te prendendo nesse momento. E Deus falou ao seu coração durante o louvor, assim como falou ao meu coração para alertá-lo de que você pode e deve experimentar essa libertação agora. Você não precisa fazer um curso de libertação, você precisa apropriar-se da libertação que está em Jesus Cristo. Cada um sabe da sua intimidade. Eu quero desafiar você a entregar isso diante do Senhor. Não é diante de nós, diante do pastor, diante da igreja, não, é diante de Deus. Eu quero que você entregue essa situação diante de Deus, para que você possa experimentar a real libertação. Sabe por quê? Porque você é um filho de Deus. Porque você é uma filha de Deus. E não precisa carregar coisas desnecessárias. Nós somos libertos em Cristo, nós declaramos isso. Eu quero pedir mais uma vez que vocês fiquem em pé, mais uma vez, por favor. A igreja fique em pé de novo. Eu quero estimular você a vir aqui na frente e entregar esse problema que te aprisiona. Ninguém vai saber o que é, Deus sabe. Mas por que isso, queridos? Por que essa manifestação entrega? Porque diante dos principados e potestades que estão te aprisionando, ou de outra coisa qualquer, de alguma questão psicológica, alguma questão do passado, enfim, eu não sei o que é, mas Deus o sabe. E você pode ter isso como testemunho diante de Deus, diante das pessoas, e diante de qualquer influência espiritual que você entregou e se apropriou da libertação em Cristo Jesus. Então, se você tem alguma coisa, ou inclusive alguma questão, né? Depois nós vamos orar pelas questões que foram pedidas através dos canais de oração, mas especialmente aqui os que estão presentes, entreguem essa situação diante de Deus. Eu quero desafiá-los. Se tem alguma coisa que está entregando, vamos fazer, tem espaço bastante aqui, ó. Entregue isso diante do Senhor e Deus vai tocar no seu coração nesse momento. Não adie o que é para ser feito hoje e agora. É o que o Espírito Santo está falando ao coração da igreja. E eu creio que você pode usufruir dessa bênção nessa noite. Vem aqui, não vai ter música, não vai ter nada, mas se você quiser fazer, faça agora em nome de Jesus. Eu quero convidar os presbíteros, por favor, vim aqui juntos, né, os pastores presbíteros, para orarem aqui conosco. Você sentiu a liberdade de toque sobre a pessoa, né? Não estamos tocando diretamente, mas impondo as mãos sobre as pessoas. Tem essa liberdade e o Senhor vai fazer a obra, vai produzir libertação na sua vida. Creia em nome de Jesus. Não aceite negativa, que o inimigo está dizendo que isso é coisa da sua cabeça. Deus está dizendo, eu te amo e eu quero te libertar hoje e sempre. Ele quer manifestar vitória sobre a sua vida. Creia nisso. Se você tiver a liberdade, estenda suas mãos aos céus, porque é dos céus, do Senhor, que vem toda a graça e toda a libertação. Deus, em nome de Jesus,
como igreja aqui reunida, como liderança da tua igreja aqui reunida e como povo de Deus, nós clamamos por essas pessoas que estão entregando em tuas mãos as suas limitações, as suas dificuldades, o seu aprisionamento. Tu sabes exatamente qual a situação dessas pessoas, e eu te peço, por misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, tu padeceste, Senhor, tu sofreste em nosso lugar, tu estás sofrendo por essas vidas, Senhor. Passei agora aqui e toca nessas vidas, livra elas do que aflige elas, Senhor, livra elas daquilo que as incomoda, livra elas daquilo que está aprisionando elas, para que elas possam te louvar com alegria e bendizer, que tu és tão bom, tão maravilhoso, que elas possam experimentar a tua bondade, ó Deus, que elas possam experimentar o teu amor infinito, Senhor, que elas possam experimentar a tua alegria, a alegria da salvação em Jesus. Na tua autoridade, Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno, toda influência das trevas, todo espírito de enfermidade, toda influência do mal, toda amarração do passado, nós rejeitamos em nome de Jesus. E pelo poder que há nesse poderoso e amoroso nome, Jesus Cristo, nós declaramos essas pessoas libertas, nós declaramos porque o Senhor é misericordioso, nós declaramos porque o Senhor é amoroso, e o Senhor tem compaixão e misericórdia, e o teu amor produz libertação, e por isso te agradecemos em nome de Jesus. Seja liberto, irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Podemos aplaudir aos Jesus? Glória a Deus por isso. Aleluia. Obrigado, Cristo. Pode sentar. Eu creio que Deus é bom o tempo todo. E a Bíblia diz isso inúmeras vezes. E às vezes nós temos que falar determinados assuntos que não são lá tão prioridades em termos de preferências. Como eu disse, quando Deus manda, a gente obedece. Mas é tão bom descansar no Senhor e saber que Ele está dizendo uma coisa e a gente está fazendo aquilo que Ele mandou, né? Eu tenho plena tranquilidade de dizer que aquilo que eu vou ministrar foi dado por Deus. Porque creio que a palavra, esta escritura é a palavra de Deus. E nessa palavra nós baseamos a nossa fé e prática. O tema dessa mensagem, dessa noite, é tesouros no céu. E é justamente para você que tem um relacionamento com Deus, que quer experimentar mais abundância da presença de Deus, que essa mensagem vai falar ao seu coração. Falar sobre finanças, sobre dinheiro na igreja, né? Não é. Será que é um assunto espiritual? Talvez não pareça. Mas o que nós não podemos é ignorar o fato de que nós vivemos isso constantemente, né? O Senhor, desde sempre, nos instrui a isso, a entender essa dinâmica de vida humana. E talvez você já tenha observado, mas na Bíblia nós encontramos versículos sobre oração em torno de 500. Sobre fé, em torno de 500. E sobre dinheiro, 2.350. Então, está lançando, né? É interessante, porque esses versículos, mais de 2.000, falam sobre dinheiro e posses. Aí eu pergunto para você, você já leu o Sermão do Monte? Não no monte leu um sermão, mas o Sermão do Monte está lá em Mateus de 5 a 7, também em Lucas, nas partes de Lucas 6. Já ouviu falar sobre as bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte?
Muito bem. Sugiro que você leia em casa durante essa semana, porque ali nós encontramos alguns versículos interessantes que falam sobre dinheiro e sobre as preocupações da vida. E o próprio Jesus se referiu a essa questão financeira em 13 parábolas. Incrível, né? Então, finanças na igreja não é um assunto para ser ignorado, mas para ser esclarecido. E o primeiro aspecto que eu quero mencionar a vocês é que o ensino correto ele gera alegria. Eu quero começar com dois textos que pode parecer estranho. Está lá em Oséias, profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, primeira parte do versículo diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E no versículo 14, parte B, no final diz: um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Infelizmente, hoje em dia, queridos, há líderes que falam sobre finanças na igreja, dizendo que o dinheiro na vida das pessoas é sinal de bênção. Se você não tem, é porque Deus não está muito feliz com você. Digo isso porque eu já vi isso, infelizmente. Então a falsa ideia de que o crente ele deve ser rico tem levado muitas igrejas evangélicas a oferecer um evangelho questionável, tendencioso, deturpando a generosidade de Deus e desprezando os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Vamos ver o que diz Provérbios 30, versículos 8 a 9. Provérbios 30, 8 a 9. Diz o texto: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então não é bom ter demais, mas também não é bom ter de menos. Porque Deus nos concede a possibilidade de uma vida equilibrada. Deus é fiel e Ele sempre nos dará o suprimento necessário. Alguns líderes evangélicos, até alguns famosos na internet, comentam que o dízimo era praticado antes da lei. Muito bem. Mas também era praticada a circuncisão e o sacrifício de animais. Mas essas coisas não se aplicam mais ao cristianismo. Então nós precisamos entender que no tempo de Abraão, o ministério religioso era incorporado ao Estado. Abraão ele deu dízimo a Melquisedeque, que era o rei de Salém, diz a Bíblia, porque ele era um sacerdote, mas ele também era um rei. Isso mostra o seu caráter político. Então, para o povo daquela época, o dízimo ele funcionava como um imposto de renda da nação, que era usado tanto na administração sacerdotal como também na política, no caso na área social, pois havia uma administração conjunta dos ministérios político e religioso. Então nós não podemos tomar como base de argumento bíblico para a cobrança do dízimo os casos anteriores à lei. Então quem aplica o dízimo deveria aplicar a circuncisão e também o sacrifício, pois não fazem, né? Muitas igrejas, elas pregam que o dízimo é necessário e sugerem quem não dá 10% não será abençoado. Isso não é verdadeiro. Uso Malaquias 3,10 para exigir o dízimo que foi escrito para os judeus, muito antes que Cristo morresse para completar essa lei. No Novo Testamento, não exige dízimo, por quê? Porque não estamos mais sob a lei. Vivemos na graça, na fé em Jesus. Veja o que Gálatas 3, 23 a 25 diz. Gálatas 3, 23 a 25. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo.
para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. E Gálatas 5, de 1 a 4 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então a lei, ela foi substituída pela graça. O dízimo foi substituído pela oferta generosa. E hoje nós vivemos pela fé, irmãos, no período da graça, ofertando com amor e generosidade. Veja o que diz Romanos 7, 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. No Novo Testamento, há apenas 4 textos que mencionam o dízimo, e não está se referindo aos cristãos. Não há uma única passagem no Novo Testamento que autoriza as igrejas a exigir o dízimo. E na Nova Aliança, em Jesus, o ministério cristão, ele foi constituído, foi desenvolvido, separado do Estado. E não há nenhum vínculo com o reino deste mundo. Então são ministérios distintos. A cobrança do imposto ficou por conta do Estado. E as exigências do dízimo por parte de alguns líderes evangélicos caracteriza a falta de confiança na espiritualidade e na maturidade dos discípulos de Cristo, que são membros atuantes nas comunidades locais. O segundo aspecto que quero compartilhar com vocês é justamente o acumular tesouro no céu. 1 Coríntios 10, 31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Bom, nosso tema para os próximos anos é o quê? Celebrar, renovar e consagrar. Muito bem. O que é consagrar? Pensa aí. O que para você é consagrar? Eu creio que é oferecer-se a Deus, motivado pela alegria e gratidão. Todas as coisas que nós fizermos, e o texto diz aqui todas, né? Façam tudo. Devem ser para a glória de Deus. Diz aqui o texto. Façam tudo. Desde algo simples como comer, que diz aqui como comer, mas como também podemos incluir aqui as ofertas para a obra de Deus. Essa disposição. Agora, por que nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus? Deus precisa disso? O que você acha? É um egoísmo divino? Não. Deus quer ser reconhecido pelo que Ele é. Deus manifesta a sua glória com inúmeros atos de misericórdia e muita generosidade. Vai pensando aí, quantos atos de misericórdia você tem na sua vida que já poderia contabilizar como Deus agindo? Quantos atos de generosidade você poderia acreditar ao Senhor? Deus quer ser reconhecido pelo que Ele é. E nós, seu povo, a sua igreja, como é que nós respondemos a isso? Com adoração, com gratidão pelo que nós recebemos. Essa é a nossa resposta. A plena glória de Deus, agora ela está revelada em Jesus Cristo. E nós damos glória a Deus pela salvação. Pelo seu infinito amor. Quantas vezes agradecemos ao Senhor por isso? Pelo seu amor. Pelo seu ilimitado poder. Quantas vezes damos graças a Deus por isso? Quantas vezes damos graças a Deus pela oportunidade de poder contribuir com a expansão do Evangelho? Através das nossas ofertas, através das nossas orações, através das ministrações, das pregações, através do testemunho. São maneiras de manifestar a glória de Deus.
Veja o que Mateus 6, 19 a 21 diz. Mateus 6, 19 a 21. Esse é o texto base dessa mensagem. Diz: não, já começa com uma negativa, não acumulem para vocês, o quê? Tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Coisas bem comuns na nossa vida, né? Traça, ferrugem, roubo, arrombamento. Mas a proposta da palavra de Deus é o quê? Mas acumulem para vocês tesouro no céu, a poupança celestial, onde a traça e a ferrugem não destrói. Não entra lá. E onde os ladrões não arrombam, nem furtam, não estarão lá também? Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O seu coração estará apegado àquilo que você dá importância. Nós não precisamos, irmãos, e não devemos ser apegados a coisa alguma. Todas as coisas materiais, por melhor que sejam, elas sofrem estragos, elas vão quebrar, elas vão se desgastar, elas vão perder o valor. É natural. Nós podemos até perder coisas valiosas, né? Talvez você já tenha perdido alguma coisa valiosa, material. Só que tem coisas que talvez nós possamos dar valor demais, e essas coisas possam nos levar à perdição. Isso nos levar a pecar contra Deus. Isso é um problema. Então eu pergunto para você, onde é que está o seu coração nesse momento da sua vida? Pensei. Partilha aí com você mesmo. Onde está o seu coração nesse exato momento? Apegado ao que você acha que é seu? Você é apegado à sua vida? Você acha que a sua vida é sua? Tudo é de Deus. Tudo. Inclusive nossa vida, que é o Senhor, um dia voltará, né, para Ele. Agora, isso não significa que você não deva ter nada. Não é isso. Significa que você não precisa ter valores materiais ou coisas materiais além do necessário. O texto diz para acumular, não aqui na terra, mas acumular no céu. Como é que você acumula na terra? Vai comprando coisas. Coisas. Talvez você possa avaliar sempre: Senhor, eu vivi até agora sem isso. Será que eu preciso mesmo disso? E aí, se você tiver autorização do Espírito Santo, não tem problema. Isso vai ser para a glória de Deus, tranquilo. Tudo que você tiver, procure usar para a glória de Deus. Tudo que você tiver. Mas mantenha o seu coração centralizado nas coisas do reino de Deus. Mantenha o seu coração desapegado das coisas materiais. Seja um bom administrador, fiel e generoso, mas sem aqueles apegos de tolos e inúteis. Veja o que diz 1 Timóteo 6, versículos 6 a 10. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos.
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O texto aqui não está dizendo que o dinheiro é maldito, que é isso, que é aquilo. Não. Ele está dizendo que o apego, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, e isso não é coisa de 2022, né? Porque a Bíblia já foi escrita há milhares de anos, né? Essa história é bem antiga. Então, o ser humano continua ainda com esse problema. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Quem é que se desvia da fé, irmãos? O ímpio? O incrédulo? Está falando de crente aqui. Aquele que cultua, que vem. Ele está falando aqui que alguns irmãozinhos, queridos e amados, por cobiçarem o dinheiro. E cobiça é um pecado. Muito sério. Desviaram-se da fé. E o que aconteceu? Se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Tem uma boa dica aqui, né? Para quem é masoquista. Deus nos livre disso. A Bíblia está alertando isso há trocentos tempos. Ela está dizendo que nós devemos estar satisfeitos com o que temos. Deus é quem acrescenta coisas em nossa vida conforme a necessidade. Mas muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Você precisa sempre colocar as coisas diante do Senhor e Ele vai te orientar naquilo que Ele quer que você tenha. Agora, a ingratidão, irmãos, por não ter determinadas coisas, pode gerar a cobiça. Isso nos levar a pecar. Aí o que o texto está falando? Desejos sem controles, muitos perigosos. Agora veja o que Mateus 33 e 34 nos orienta. Um texto bastante conhecido. Busquem. Já começa assim, é uma ação. Você faz algo. Você não fica passivo, você age. Busquem, pois em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? Eu busco o reino de Deus e ele diz, e todas essas coisas. Mas que coisas? Que foi falado anteriormente. Você precisa se alimentar? Sim ou não? Sim, né? Você precisa se vestir? Sim ou não? Sim. Você precisa de transporte? Sim ou não? Sim. Deus, ele é contextualizado, querido. Ele não só está sabendo das necessidades desse momento, como também do passado, mas ele sabe as necessidades do futuro. Se um dia você tiver que andar com um carro que não usa roda, sei lá o quê, ele já está providenciando agora um dia, mas que seja para a glória de Deus. Percebe? Ele sabe da tua necessidade. Não há do que se preocupar. Deus é fiel. E Ele está sugerindo, não é uma sugestão aqui na realidade, é uma ordem. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, porque Deus sabe que nessa busca você vai derramar o seu coração na presença de Deus e Ele vai lhe acrescentar. E nessa comunhão com Deus você vai saber o que o seu coração está tentando te enganar e aquilo que realmente é o que Deus quer que você tenha. Portanto, não se preocupe com amanhã. Preocupação, a palavra mesmo já diz, é uma ocupação antecipada, não tem necessidade disso. Não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Deixa a preocupação com ela mesma lá, deixa ela se quebrar. Basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia está dizendo isso, queridos. O dia a dia é mal. Por quê? Porque o mundo está sob a influência do maligno. Por isso há tanta necessidade de termos essa busca do reino de Deus como prioridade na nossa vida. E toda pessoa que eu creio que é de fato um discípulo de Cristo, que busca o reino de Deus como prioridade, deve ter isso como uma coisa determinante na sua vida. Não é opcional. É uma disciplina. Assim como nós respiramos, estamos buscando o reino de Deus como algo fundamental para o nosso viver cristão.
E não é uma busca para ter coisas nesse mundo. Ah, eu vou orar porque eu quero comprar uma coisa, isso, aquilo. Não, você vai buscar para ter intimidade com Deus. E nessa intimidade com Deus, você coloca essas coisas. Todas. Jesus nos ensinou que nós devemos pedir o pão de cada dia. Então, é nessa conversa com Deus que nós devemos derramar o nosso coração e Ele vai nos acrescentar tudo aquilo que nos é necessário. Então, dessa comunhão virá a sabedoria de Deus para administrar os recursos que você tem. Porque você pode ganhar muito e não ter coisas, e estourar tudo em coisas desnecessárias. E você pode ter pouco, e com aquele pouco recurso, Deus transforma e serve para a glória de Deus. Não é o quanto você tem, mas o quanto você disponibiliza na presença de Deus. E o quanto você busca intimidade com Deus para administrar as coisas que você tem. Agora, tudo acontece no tempo de Deus, não no nosso tempo. Uma perguntinha mais aí. No que você mais investe em sua vida? Isso aí. E outra perguntinha. Até onde você estaria disposto a rever seus conceitos e investir mais na obra de Deus? Isso aí. Mais umas perguntinhas? Qual é o seu sentimento em relação ao dinheiro, bens materiais? Qual é a sua reação em ter pouco ou muito dinheiro? Você se compara com outras pessoas? A prosperidade dos outros incomoda você? Como é que você considera a sua participação na vida financeira da igreja? Dá uma nota para você aí de 1 a 10. Meu irmão, minha irmã, não se compare com ninguém. Seja na escolaridade, seja nos bens materiais, seja no teu tempo de conversão, conhecimento bíblico. Não se compare com ninguém, isso não é significativo. Deus não se importa com isso. Deus nos trata com igualdade e nós cantamos, somos filhos de Deus. Um pai ama o seu filho. Se ele é bom ou não é, ele continua amando. Nós somos falhos assim, queridos, e amamos. Quanto mais Deus, que é perfeito, Ele nos ama. Você precisa se convencer de uma coisa: Deus te ama. Não é porque você fez isso ou fez aquilo. Ele decidiu te amar, ponto. Ele te ama. Você tem que se convencer que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Semana eu comentei com uma pessoa, né, que ela devia ir na frente do espelho e falar: eu sugiro para você, de manhã cedo, você está meio feião assim, né? Aquela cara meio amassada. Mas chega na frente do espelho e eu sou filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Declara isso. Abençoa a tua vida. Usufrui daquilo que Deus tem para ti. Ele te ama e quer que você sinta o seu amor fluir desde o início do dia. Desde o início do dia. Por isso, busque Deus como prioridade. Deus nos trata como iguais. E Ele é dono de tudo. E como Ele é dono de tudo, Ele sempre nos presenteia com muitas bênçãos. Um pai, uma mãe que ama o seu filho, sempre quer dar um presente. Mas o presente não é aquilo que você dá, mas a forma como você oferece. Com amor, faz a total diferença. Então aprenda a administrar os recursos que você tem e busque ajuda se você tiver alguma dificuldade. Não tenha vergonha. Você tem uma dificuldade, a igreja está aí para ajudar. Tem irmãos que têm mais habilidade nisso. Agora também perceba as necessidades alheias. Seja sensível, seja criativo.
Irmãos, se preocupar com as coisas que Deus garante que nos suprirá, é uma tolice, é falta de fé, é falta de confiança em Deus, é pecado. Então confesse o pecado, abandone o pecado e abandone essa preocupação toda. E o terceiro e último aspecto é a alegria em contribuir. O texto de Atos 20:35 diz: há maior felicidade em dar do que em receber. E 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você dá com alegria, né? Alegria, ei, alegria, né? Não com pesar. Eu tenho que dar. Você não tem que dar nada, querido. Você tem o privilégio de poder contribuir. Isso é diferente, né? Ofertar com o coração generoso e cheio de alegria agrada a Deus. E ofertar com desapego, generosidade, irmãos, é um passo para experimentar a libertação da cobiça. A oferta, ela deve ser impulsionada pelo amor que abre o coração e contribui de maneira espontânea, voluntária, em paz, em alegria. Paulo agradeceu o sacrifício dos filipenses como oferta agradável a Deus. Veja o que diz lá em Filipenses 4:17-19. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Percebe que no versículo anterior a gente comentou, né, que você vai acumulando, é como se tivesse uma conta bancária celestial, né? Ele está dizendo aqui, acumule, vai ser creditado na conta de vocês, recebi tudo e tenho o que é mais do que suficiente, estou amplamente suprido. Mais adiante diz, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E mais adiante diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com o seu salário que você ganha. É isso? Não é, né? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você já ouviu falar que o céu está em crise? Não, nunca está em crise. Deus está dizendo que as necessidades daquele que buscam ao Senhor como prioridade serão supridas segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora, eu preciso crer nisso, queridos. E descansar. Porque Deus é fiel. E a chave da generosidade é lembrar que Jesus ofertou a própria vida para nos resgatar. Então, nós devemos ofertar mesmo às vezes com sacrifício, mas com alegria. Os livros lá de Êxodo, Números, né, falam muito que o povo israelita contribuía com tanto amor, com tanta generosidade, que as ofertas superavam em muito as necessidades. Então, generosidade faz parte do caráter cristão. O valor que cada cristão deve contribuir, ele está vinculado às suas possibilidades financeiras, mas também está intimamente ligado com a intensidade do seu amor pela obra de Deus. E aí o verdadeiro cristão, ele não depende da lei do dízimo para contribuir na obra de Deus. Veja o que diz Atos 4:34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. A igreja do Senhor, amados, sempre usou dinheiro em seus trabalhos. Continua e vai continuar. Então a felicidade em ofertar, ela não está na quantia ser grande ou ser pequena, mas na motivação e na confiança que Deus é o que supre. Ele é o provedor. Isso é uma atitude de fé e de confiança na ação sobrenatural de Deus, e não na segurança humana, né? Já foi comentado, né? O Carlos comentou aqui que em março vai ter a assembleia. Vai ter a assembleia da igreja e será feita a nova diretoria, né? Também apresentado o novo orçamento e tal. E
vai ser esses apresentado o orçamento, que são os recursos que são ofertados aos irmãos, né? Os irmãos ofertam, e aí vai ser apresentado tudo ali, tudo que você ofertou e onde foi aplicado. E os irmãos da diretoria, né, o pessoal do exame de contas, os irmãos do exame de contas, elas fazem o seu melhor trabalho nesse ministério. É muito importante, ore por eles. É importante o trabalho da diretoria, do pessoal do exame de contas, para apresentar algo transparente. Nós temos total transparência no que é ofertado. Como é aplicado isso? Agora, eu entendo que cada um de vocês que está aqui, aqueles que estão em casa, deve estar presente na Assembleia. Ah, mas eu não posso, porque não pode. Não, você, não é uma questão de não poder, é uma responsabilidade sua como cristão, meu irmão. É uma responsabilidade sua perante o Senhor, de saber dessas coisas, avaliarem o orçamento, sugerir, né? E até contribuir para que esse objetivo seja alcançado. Não adianta nada vir aqui, colocar um alvo e, né, uma meta e você não contribuir com isso. Dentro dessa situação da diretoria, né, e dentro do processo de transição pastoral, está uma situação da diretoria, de responsabilidade, é um desafio, de manter e ampliar a contribuição financeira. Não é fácil administrar recursos. As despesas são fixas e as ofertas dependem da sensibilidade espiritual da igreja. E se você for sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo diz para si você X. Por que ele diz X? Porque ele sabe que o X precisa lá, no orçamento. Então, a diretoria teve sensibilidade para escolher o valor X. Foi aprovado na Assembleia e aí você, a oferta, o valor fecha. Se não fechar, alguém está falhando, queridos. E não foi a diretoria. Faltou sinceridade na oferta. Não está sendo generoso no ofertar. Porque é muito fácil criticar, né? Quando não se assume a responsabilidade. Eu critico porque não me responsabilizo por nada. E não é só discordar ou se abster. É participar da vida da igreja como um cristão verdadeiro, um discípulo fiel, comprometido, com senso de pertencimento. Eu pertenço a essa obra, eu me enganjei aqui e eu vou participar e vou fazer esse negócio dar certo. Isso é parte do consagrado. Está consagrado? Vai dar resultado. Também nós temos a responsabilidade de usar os dinheiros para ajudar os necessitados, né? E os que são abençoados com os recursos materiais devem usá-los para as obras de caridade. 1 Timóteo 6,17 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança nem certeza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então a ênfase aqui de contribuições do Novo Testamento, ela está baseada na intenção do coração, não apenas no quanto está contribuindo, não determinando um percentual na contribuição, mas permitir a liberdade de experimentar o poder sobrenatural de Deus na vida financeira dos irmãos e na vida da igreja. Então nós temos a liberdade no Espírito Santo para ofertar generosamente de acordo com aquilo que Deus vai nos acrescentar. Então, se vier um valor em sua mente, quando você vai trazer a sua oferta, considere se isso é uma quantia baseada no amor e na generosidade, ou se é só por constrangimento ou desencargo de consciência. Eu vim aqui e dei minha parte. Que dei. Não. Senhor, o que é o valor que tu queres que eu dê? X, para completar o outro X. Ele vai dar no seu coração o valor que completa o processo todo, o orçamento todo. Nada há de faltar, não haverá necessidade. A promessa e o retorno de se colher o que plantou está garantida na palavra de Deus. Veja lá 2 Coríntios 9, 5 e 6.
conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram, então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então, de novo, não é limitado a um percentual, mas a qualquer valor. Uns menos, outros mais. No mês você pode talvez dar mais, no outro menos, mas é importante você colocar diante de Deus o que tem proposto no seu coração. E o objetivo maior das ofertas não é receber um retorno financeiro, mas poder então participar livremente do suprimento das necessidades da igreja, da obra de Deus. Irmãos, a oferta generosa, ela precisa necessariamente ser motivada por amor. E o retorno, então, dessas ofertas, aparecerá nos investimentos dos diversos ministérios. Na área de obreiro, na assistência social, ação social ali, auxiliando pessoas necessitadas, na manutenção das estruturas, enfim, os investimentos missionários também e tudo mais. Então, que a graça de Deus continue a nos estimular, irmãos, a ensinar a igreja continuamente. Cada discípulo cristão possa viver a sua prosperidade de acordo com o que Deus quer.